E se quase tudo que a gente ouve sobre prosperidade estivesse de ponta cabeça? Pois é. Hoje a gente vai desconstruir a filosofia do Pablo Marçal, que usa uma única e poderosa metáfora para redefinir completamente o que significa prosperar de verdade. Vamos nessa? Olha só, a ideia central já chega dando um tapa na cara. Prosperidade não é dinheiro, é o processo. Ponto. Então a gente já para e pensa: ué, se não é grana, é o quê? E a resposta é justamente essa: é o processo. Sabe, é a jornada, a transformação. E é essa a base de tudo que a gente vai explorar agora. E esse processo, olha que interessante, tem uma ordem, uma hierarquia bem clara. A riqueza, que todo mundo corre atrás como se fosse o objetivo final, na verdade é o último passo, é só o resultado. Tudo, mas tudo mesmo começa com a sabedoria. É a fundação. Daí, com essa base, vem a prosperidade, que é o crescimento. E só então, lá na frente, como consequência, a riqueza aparece. Quase como uma fruta que amadurece no tempo dela, sabe? Ok, vamos para a primeira parte, a jornada da semente. Uma nova definição. E para explicar essa jornada toda, essa filosofia usa uma analogia que é simplesmente genial. A de uma semente. Então, o que é prosperidade nesse contexto? Pensa no ciclo de uma semente. Ela precisa primeiro aceitar morrer para sua forma atual, ser enterrada, germinar lá no escuro, se transformar, crescer, florescer e só então entregar o fruto. Ou seja, é um processo superativo, pura transformação. Nada de ficar parado, é movimento o tempo todo. Beleza, agora, a segunda parte. O confronto necessário. A pressão gera poder. E é aqui que a coisa fica intensa. Porque essa jornada de transformação, ela não é um passeio no parque. Muito pelo contrário. Ela exige confronto, exige pressão. E essa pressão não é opcional, ela é vista como o motor de tudo. Imagina só, a jornada começa no escuro, com uma tensão brutal. A semente é enterrada, sufocada, com todo o peso da terra em cima. Esse é o primeiro confronto. É uma pressão que esmaga, que força uma reação. Ou se reage, ou se fica ali para sempre. E essa pressão não é só física. Ela vem junto com um isolamento total, uma incerteza absurda. A semente está ali, sozinha, no breu, sem garantia nenhuma de que vai dar em alguma coisa. É a metáfora perfeita para aquela fase da vida que a gente passa, né? Onde a única coisa que se tem é a fé no próprio potencial. E para essa ideia de pressão ficar ainda mais clara, a analogia usada é o nascimento. Pensa bem, um bebê com 41 semanas, a natureza não pede licença, ela força ele para fora. É um processo violento, de expulsão, super desconfortável, mas essencial. É isso que é prosperidade, nesse sentido. É a vida te empurrando para fora da zona de conforto, para o próximo nível. Vamos para a terceira parte, o ciclo de crescimento, rejeitando o imediatismo. Porque depois daquela pressão toda, vem outra virtude, a paciência. A filosofia aqui bate de frente com a nossa cultura do quero para ontem. A ideia é que cada processo tem seu próprio ritmo, um ciclo natural que não dá para acelerar. E a natureza mostra isso o tempo todo. Olha só, uma semente de maçã leva uns 5 anos para dar fruto, uma de mogno, mais de 15 anos para amadurecer. Agora, uma tamareira pode levar 70 anos. 70! A lição é muito clara, né? Potenciais diferentes têm tempos diferentes. Não adianta querer colher amanhã o que só vai ficar pronto daqui a décadas. É lutar contra a natureza. E aqui tem uma virada de chave mental. Quando se olha para uma manga, a proposta é não ver só a fruta. É enxergar a mangueira inteira que está ali em potencial, dentro daquele caroço. É um convite para a gente olhar além do imediato, sabe? E reconhecer o futuro gigantesco que está escondido em cada semente, em cada ideia. Ok, vamos para a quarta parte, a árvore e seu fruto, o preço da produtividade. Então, beleza, passou pelo confronto, teve a paciência, a semente virou árvore, deu fruto. Final feliz? Não tão rápido. A jornada não acaba, porque ser produtivo, segundo essa visão, traz um desafio completamente novo. E aqui a escolha é brutal, é quase um paradoxo. Pensa assim, uma árvore que dá fruto, leva pedrada. As pessoas querem o fruto. Isso é o preço de ser relevante. Agora, e a árvore que não dá fruto nenhum? Ah, essa leva a machadada. É cortada, esquecida. Então, a escolha, no fim das contas, não é entre levar pedrada ou não. A escolha é entre ser criticado por ser produtivo ou ser irrelevante. Tá, e por que tudo isso importa? Vamos amarrar as pontas. Primeiro,
Prosperidade é um verbo, não substantivo, é um processo ativo. Segundo, o confronto e a pressão não são inimigos, são os catalisadores do crescimento. Terceiro, paciência é ouro, porque cada potencial tem seu próprio relógio. E por último, ser produtivo vai atrair desafios sim, mas é infinitamente melhor do que ser irrelevante. E agora, para fechar a quinta parte, a palavra final, a condição para a vida. Tudo que a gente viu até aqui leva a uma ideia central, o pilar que sustenta essa filosofia toda. E essa citação aqui, de uma referência bíblica usada por ele, amarra tudo de forma perfeita. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. A mensagem é essa: a morte do estado atual, o sacrifício do que se é hoje, não é o fim. Pelo contrário, é a única condição para que haja multiplicação. É a condição para que a vida aconteça de verdade. E a gente termina com uma pergunta para ficar ecoando. Que semente de potencial existe aí dentro, só esperando para romper a casca? E qual é o confronto que ela precisa enfrentar para poder finalmente germinar?